Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai receber duas pessoas. Um é o Dr. Leonardo, que é o procurador jurídico aqui do município, e outro é o Vitor, que ele é nosso agente de contratação aqui da prefeitura. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Vitor e Léo sendo entrevistados pela Ana Castela. Inclusive, eu combinei com o Léo que enquanto eu falo, ele toca a viola. Eu apoio isso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, o convite, a iniciativa. Sim. Eu creio que é um ambiente muito profícuo para a gente fazer essas exposições, Com né? certeza. Léo. Eu também queria agradecer, né, de novo aqui com vocês. Valeu. Bom, meninos, vocês participaram de um procedimento auxiliar chamado pré-qualificação. Qual foi a licitação e como funciona esse procedimento? Então, Ana, é o seguinte, ela está aqui, inclusive, a secretária de administração. Quando houve essa oportunidade, mentalmente eu falei, que bucha, né? Porque, de fato, é um processo muito desafiador. A pré-qualificação, ela consta no artigo 80 da nova lei de licitações. Então, o que aconteceu? Antes de a gente fazer a aplicação dessa lei, nós tivemos que nos debruçar para fazer algumas regulamentações. No caso específico, da pré-qualificação, né? Porque, no caso, a União até então não tinha feito essa regulamentação. Então, nós também elaboramos o Decreto Municipal 22.992 de 2023, né? Então, o que aconteceu também? Foram dois processos muito importantes para o município, né? Que é a contratação de empresa para prestação de serviço de resíduos sólidos e a contratação de empresa para prestação de serviço de saneamento básico. De fato, foi muito desafiador, mas creio que nós tivemos muito êxito. Sim. Olha, envolveu muita pesquisa, envolveu muito diálogo, amadurecer ideias, foi realmente muito desafiador. E a pré-qualificação, ela tem algumas vantagens assim que são muito interessantes pra gente, né? Uma delas, nesse caso não foi o caso, assim, uma delas para outros casos é você simplificar o processo, simplificar assim. Se você tiver várias licitações parecidas, você não vai precisar fazer toda a fase de habilitação direta se for uma pré-qualificação subjetiva. Então, imagina num caso de contratação de asfalto, por exemplo, né, para fazer asfalto aqui na cidade. A gente faz várias licitações e faz sempre do começo ao fim. A gente poderia, uma ideia que a gente já deu aí, a gente está estudando, né? Fazer uma pré-qualificação de empresas que trabalham com asfalto, aí você vai ver se está tudo certo, a constituição jurídica delas, se elas estão pagando os impostos ali. E depois, quando for na licitação, nas várias outras licitações, você não vai precisar ver toda essa documentação de novo. Nesse caso em especial, uma das coisas que a gente teve de interessante é você poder, tendo esse procedimento antes, você tem mais tempo para analisar a documentação, né? E inclusive assim, se precisar, quando você precisa ajustar alguma coisa algum documento que eles mandaram errado, aí a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso e garantir uma maior competição entre as empresas. Para a comissão de licitação, o que facilita começar com essas empresas que já são pré-qualificadas? Então, como o Dr. Leonardo mencionou, né? No caso, na pré-qualificação, a gente tem acesso aos documentos, né? Uhum. Então, a gente consegue fazer a avaliação da capacidade técnica, da habilitação jurídica, né? E como ele também bem mencionou, a possibilidade de possibilitar a correção desses documentos, né? Uhum. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram durante esse processo? Como o Vitor falou assim, a gente está seguindo em regra a regulamentação da União, que a gente achou que é o ideal, porque aí vai gerar entendimento dos tribunais em cima dessa legislação. Se a gente criar uma específica nossa, a gente teria um problema aí, né, não sabe como que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, receberia isso. Com a regulamentação da União em regra, a gente tem essa segurança. Mas a gente estava com um problema que, quando foi fazer a pré-qualificação, não tinha ainda o regulamento da União. Então o Vitor foi lá, fez toda a pesquisa, né? Teve mais gente que ajudou aí também. A gente repassou, viu o que era conveniente ou não, o que se adequava ao nosso município aí, né? Comparou com várias regras de outras cidades, de outros estados. E chegamos à conclusão ali do que era ideal pra gente. Também gostaria de fazer justiça, né? Que quem auxiliou muito também nesse processo foi a secretária Mauricéia,
o Claudir, Ana Carolina, tudo com a supervisão do Dr. Leonardo. Bom, Araçatuba foi um dos primeiros municípios a adotar esse procedimento, né? E como que foi por parte dos licitantes? Como que eles receberam esse novo procedimento? Então, a notícia que nós tivemos é que o feedback foi muito satisfatório. Inclusive, no caso, teve empresa tecendo elogios, né, da forma que foi elaborado o instrumento convocatório, a forma que foi elaborado o decreto municipal, tudo. Então, a gente acredita que fizemos um excepcional trabalho. Pela experiência que tiveram, vocês acham que esse procedimento pode ser adotado em outras licitações? Sim, a gente pode usar em várias situações diferentes, né? Os procedimentos auxiliares que tem na nova lei, no geral, elas servem para facilitar a vida do administrador público. E a gente já viu que a pré-qualificação funciona bem para isso. Muito bem. Sim. Então, a tendência daqui para frente é usar cada vez mais ela. Tanto a subjetiva, né, para você pré-qualificar um licitante, quanto a objetiva, que é de produtos, né? Mas para a objetiva a gente vai estudar um pouquinho mais, ver o que dá para fazer de legal. E também, só para complementar, fala do Dr. Leonardo, é imperioso mencionar o seguinte, que essa qualificação, o certificado que recebe essa empresa, ela tem validade de 1 ano. Possibilita a empresa, num período de 1 ano, ela está qualificada para fazer negociações com o município de Araçatuba. Isso é muito bom, né, Dr. Leonardo? Sim, isso é bom. Ela não precisa ficar fazendo toda vez, né? Tem várias contratações parecidas, que nem asfalto. Aí não precisa em cada uma delas chegar lá, apresentar toda a documentação de novo, a gente vê tudo de novo. Não, ela tem lá o documento falando que ela passou pela pré-qualificação, né, que está tudo certo. Aí não precisa mais ficar olhando isso. Né? E no caso dos pregões, é possível utilizar essa pré-qualificação? Como que vai funcionar? O meu entendimento é que sim, que no caso seria mais adotado na forma objetiva, né, Dr. Leonardo, de bens, não descartando a possibilidade também de ser subjetiva, né? Mas, por exemplo, eu vislumbro assim que nós podemos, de fato, fazer pregões, inclusive eu vislumbro, no caso, a possibilidade de fazer pregões. Uma licitação que costuma dar muito trabalho para nós, no caso, seria material escolar. Sim. Eu acho que utilizar esse procedimento auxiliar seria muito bem-vindo para o município. Material escolar. Como o Vitor falou, subjetivo vai ser um pouco mais difícil pela dinâmica da contratação. A gente sempre pega assim, as coisas que são parecidas e compra tudo de uma vez, né? Então vai ter várias estações com os mesmos licitantes sobre o mesmo objeto. Agora, com a objetiva, para você padronizar, por exemplo, a gente quer padronizar a prefeitura, né? A gente sempre vai querer uma cadeira de uma certa cor, sempre vai querer um computador com tal requisito, né? E você faz lá, né, a pré-qualificação com aqueles atributos e daí para frente só usa isso. Bom, é isso. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem comentar? Eu estou muito satisfeito. Mais uma vez agradecer o convite, né? Essa possibilidade de debater, poder esclarecer dúvidas, ela é muito válida. Sim, com Eu certeza. agradeço muito. Sim. A gente agradece a participação, vocês terem cedido um pouco do tempo de vocês para estar aqui com a gente, passando um pouco da experiência de vocês pra gente. Obrigada, meninos. Valeu. Eu agradeço. É isso. Obrigado.